Todos nós temos o desejo de ser bons. Temos o desejo de fazer a vontade de Deus, de obedecê-lo. Nós oramos por isso. Nas nossas orações pedimos para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos purifique. Entretanto, irmãos, muitas vezes, em determinadas situações, a gente vê que a nossa vida não tem mudado muito. A gente ainda apresenta problemas espirituais, a gente ainda apresenta desejos carnais. Nós não crescemos espiritualmente. Mas por quê, irmãos? Por que é que nós não usufruímos o poder do Espírito Santo? Um poder tão grande, um poder tão maravilhoso. Por que nós não usufruímos? Por que não faz efeito em nós muitas vezes? Porque muitas vezes, irmãos, as nossas escolhas particulares, podem limitar o poder do Espírito Santo, limitar a ação do Espírito Santo em nós. Veja, irmãos, que coisa! Nós podemos limitar a atuação do Espírito Santo em nós. Isso é o livre-arbítrio, irmãos. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, caracterizou os seres humanos com a possibilidade de escolha. E essa possibilidade de escolha é mais forte do que o poder da ação do Espírito Santo. Mas veja lá, como é esse Espírito Santo? O que o apóstolo Paulo falou, ou melhor, o que João falou sobre o Espírito Santo? João, capítulo 16, versos 5 a 15, lá nós encontramos o Senhor Jesus falando. O Senhor Jesus falando sobre o Espírito Santo. O Consolador vai ser enviado por ele. Ele ia enviar o Consolador. Esse Consolador é um auxiliador, é um paráclito, aquele que fica ao lado, assistindo, ajudando. Esse Consolador convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ia guiar a verdade. Qual é a verdade, irmãos? Ainda em João 8,32, nós vimos assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que liberta? A verdade que liberta é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a atuação do Senhor Jesus Cristo vindo a esse mundo para nos salvar. Mais ainda, esse mesmo Espírito Santo testificaria de Cristo e glorificaria a Cristo. Veja, todas essas características do Espírito Santo para nos preparar, para nos salvar, para limpar a nossa vida, para modificar a nossa vida. Todo esse poder, irmãos, mostrar o pecado, apresentar a verdade, testificar e glorificar de Cristo, todo esse poder somente atua em nós, se nós assim o permitirmos. Se nós não permitirmos, irmãos, o Espírito Santo não atua em nós, ele não obriga. Deus não obriga ninguém a servi-lo. O Senhor não força, irmãos. O Senhor não é alguém que fica forçando, que força a porta, arromba a porta para entrar em nosso coração. Ele bate e nós devemos abrir. Veja uma frase da nossa lição da Escola Sabatina, na página 67. O Espírito Santo apresenta a verdade sobre Deus e o pecado e diz: tendo em vista o que lhe mostrei, o que você fará? É assim, irmãos, como se o Espírito Santo apresentasse uma proposta de salvação, uma proposta de aceitação do Senhor Jesus Cristo, uma proposta de remissão dos pecados e de mudança de vida e de poder para mudar de vida. E aí, depois que ele apresenta isso tudo, ele diz para mim e diz para você: o que é que você vai fazer com isso? Você vai aproveitar tudo isso ou você vai declinar e vai deixar para lá e vai continuar com a sua vida afastada do plano de Deus? Deixar que o Espírito Santo atue, deixar que ele trabalhe na nossa vida é uma atitude soberana de cada pessoa. Eu não posso autorizar o Espírito Santo para trabalhar na vida do meu filho ou da minha esposa, dos meus netos. Não, eu posso autorizá-lo ou não a trabalhar na minha vida. Como é, irmãos, que nós temos administrado esta vontade do Espírito Santo de trabalhar em nós? Como que eu tenho respondido ao Espírito Santo?
Tenho deixado o Espírito Santo trabalhar? Tenho aberto o meu coração para que ele possa entrar? Ou eu continuo com as minhas práticas, com os meus desejos pessoais, com os meus problemas, sem deixar que ele trabalhe? É impressionante, irmãos, que muitas vezes, com uma força tão grande, uma força tão poderosa, nós insistimos em continuarmos perdidos, em continuarmos sofrendo, sem fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe, irmãos, e que a gente possa entender isso, que nós possamos ser receptivos ao Espírito Santo. Possamos ter o nosso coração aberto, sempre aberto para a atuação do Espírito Santo. E quando isso acontecer, irmãos, nós vamos estar, como diz o verso lá de João, nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. O Senhor não quer ter filhos presos, mas o Senhor quer ter filhos livres, livres com o conhecimento, livres através do conhecimento da verdade da salvação em Cristo Jesus.